Sejam todos muito bem-vindos ao canal Leilão e Reforma. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre os erros e acertos de quem está iniciando seus primeiros investimentos. Vou mostrar o passo a passo do que tem que ser feito para você começar a investir consciente e o principal, fazer com que seu patrimônio cada vez mais cresça devido a esses 5 passos que vai estar sendo falados hoje para vocês, ok? Bom, pessoal, vamos para o primeiro tópico. O primeiro erro que é o primordial que todos cometem ao iniciar nos investimentos. E nada mais é do que eliminar suas dívidas. Pessoal, todos têm que eliminar as dívidas e muitos simplesmente deixam para lá, deixam essa dívida caducando ali. E não é bem dessa forma que você tem que fazer. Parcelem as dívidas que vocês têm. Se vocês devem para o banco, o essencial é vocês ir lá e tentar negociar essa dívida, tá ok? Porque vocês estão iniciando um investimento onde vocês vão estar ganhando de 1 a 2% ao mês. E como vocês vão ficar devendo para o banco, e o banco cobra isso, viu? De 10 a 11%, dependendo do que for que vocês estejam devendo, principalmente se for juros do cheque especial. Esse daí acaba com todo mundo. Então, primeira coisa, eliminem as dívidas, tá? Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, e essa vai entrar na segunda dos erros principais. Você vai lá, simplesmente pega, começa a investir. Ah, vi o vídeo do Jonathan, vou investir. Achei interessante e achei que vai dar certo para mim. Tudo bem. Mas e aí, você já colocou a sua meta? Porque não adianta nada você simplesmente pegar e começar o seu investimento. Você iniciou, ok, você não tinha dinheiro na conta, você iniciou do zero. E a hora que vai ver, passando um ano, você tem lá aqueles 5, 6 mil reais guardados, já investidos. E como vocês não têm um porquê estar com esse dinheiro guardado, vocês simplesmente viram o vídeo, iniciaram e foram dando continuidade, vocês vão gastar com qualquer prazer momentâneo, principalmente com compras. E esse é o erro, um dos piores que tem, quando você está investindo. Então, pessoal, também vamos analisar. Se torna algo que vocês passam a ver. Eu conquistei esse dinheiro, então eu posso comprar aquele iPhone. E não é bem dessa forma. Porque esse dinheiro que vocês estão aplicando e estão investindo, tem que ter uma meta para ele. Vocês têm que pegar e trabalhar da seguinte forma. Anotem, deixem anotado. Esse dinheiro é para quê? É para eu pegar e garantir o meu futuro? O meu sossego financeiro a longo prazo, é para eu pegar e dar entrada na minha casa, que eu vou financiar daqui a um tempo. Então, vocês têm que ver para que é essa meta. Ou simplesmente é para guardar dinheiro. Se for para guardar dinheiro e para investimento, estipulem quanto vocês querem ter daqui 2, 3 anos e o valor que vocês vão estar aportando. Se vocês vão estar aportando 200, 300 reais, vocês vão estipular com quanto tempo vocês querem chegar a 10 mil reais. E sempre assim, sempre tentando economizar cada vez mais e fazer aportes cada vez maiores, mas sempre com metas, porque é isso que vai garantir que vocês não fujam de onde vocês estão querendo chegar. E o cérebro de vocês não é, como eu posso dizer uma palavra boa aqui, eles não trapaceiem, eles não vão trapacear com você. A certo ponto de vocês pegarem e trocarem todo o esforço que vocês tiveram por um item, por uma roupa, por um carro que vocês vão lá e nem tá o momento de vocês adquirirem aquele carro que é o sonho de vocês. Mas até sonho, gente. Sonho tem o momento certo de conquistar ele. Então não é simplesmente porque a sua ficha vai passar naquele financiamento que para vocês é o momento certo. Então, prioridade, meta, anota tudo e deixa tudo certinho para você garantir o seu futuro. Bom, pessoal, agora vamos para o terceiro tópico e não menos importante do que todos os outros, mas tem que ter esse ciclo. Vocês têm que aprender que tudo isso que está sendo falado hoje tem que pôr em prática, senão não vai adiantar de nada. Vai chegar um momento onde vocês não vão dar valor no investimento de vocês, no sacrifício que vocês estão fazendo hoje, tá ok? E o principal agora que eu vou falar para vocês é se sacrificar. É o quê? É o final de semana que vocês saem? Ah, Jonathan, mas poxa, trabalho a semana inteira, eu não tenho esse direito? Não, você tem, você deve. Só que com consciência, você tem que pensar o quê? Vale mais a pena hoje eu deixar de sair 1, 2 vezes na semana
ou no mês, para eu conseguir aportar o dinheiro e no futuro eu ter um sossego melhor, e às vezes até para onde eu vá sair vai ser bem mais vantajoso, vai ser um lugar muito melhor do que eu frequento hoje. Então, sim, vocês têm que pensar dessa forma. As dívidas que vocês têm, no caso, onde você mora? Você mora em uma região longe, próxima do trabalho? O aluguel de vocês, barato ou caro? Tudo isso tem que estar em jogo. Tudo isso vocês têm que estar analisando para ver realmente o que vale a pena e aonde vocês conseguem se sacrificar para fazer com que o rendimento de vocês cresça e para que vocês parem de gastar dinheiro à toa. Prioridade, parar de gastar dinheiro à toa. E uma das coisas que mais faz você gastar dinheiro à toa, o cartão de crédito. Você não está vendo o gasto que você está tendo, você simplesmente está passando. Foi ali, você viu uma roupa, você viu outra coisa que você queira, cartão de crédito, passou. Só que esse é o pior problema de todos. Chega final do mês, a hora que baixa a fatura, aí sim a gente cai para trás, que a gente vê a realidade. Vê que nem tudo aquilo que parecia ser maravilhoso que a fatura chega e chega bonito para a gente. Então, pessoal, tem que pôr a mão na consciência. A coisa mais importante que eu falo para vocês, colocou em ordem as dívidas de vocês, quebrem cartão de crédito. Se vocês não conseguem sair dele agora, vão saindo aos poucos, vão economizando, vão deixando de gastar em certas coisas que vocês vão ver. Ao longo de um ano, vocês eliminam o cartão de crédito, quebra, some com isso. Essa é a pior coisa que tem para não deixar vocês progredirem, tá ok? Então, esse é o terceiro tópico e o não menos importante, que vocês têm que pegar e se sacrificar. Abandonar tudo que vocês estão fazendo hoje, que vocês veem que é errado, que está sobrando, que é aquilo que é em excesso, e focar. Muito bem, pessoal, vamos para o próximo tópico. E vocês sabem qual é o pior deles quando você está iniciando? São os modinhas. Pessoal, não vão atrás de modinha. Muita gente quer pegar o hype, o fundo imobiliário do momento, a ação do momento. Não, eu não passo isso para vocês e não vou passar. Eu não quero ficar dando diquinha, hypezinho. O meu é fazer com que vocês mudem a mentalidade de vocês e atinjam o objetivo de vocês. Tanto que o que eu passei para vocês, eu vou passar sempre. Questão de fundos imobiliários, ações, é o que eu tenho, é onde eu invisto. Eu vou trazer isso para vocês. Não ficar, acho aqui, acho ali. Não, isso nunca, tá ok? Então, não sigam modinhas, porque isso vai aparecer de monte. E não é assim, não existe fórmula mágica. Lembra disso, não existe fórmula mágica. Existe consistência e foco. É o que existe no mundo do investimento. Com certeza vai chegar um momento que sim, vocês podem encontrar uma ação que ela pode valorizar bem mais do que você esperava. Vocês podem investir em um criptoativo, que futuramente a gente vai poder falar sobre isso também. Que ele valorize bem também, lógico, que com consciência e sempre investindo em criptoativos que têm fundamentos. Não vamos em modinha de cachorrinho, de patinho, de papagaio, não. Vamos onde tem fundamento, certo? Mas isso vai ser bem à frente ainda. Primeiro, nós vamos falar muito e vou focar muito nisso. Investimento, mudança de hábitos, virar a chave. Esse vai ser o nosso foco daqui para frente. Então, modinha, abandone. Isso não vai levar vocês a nada e vai fazer vocês perder dinheiro e achar que o mundo dos investimentos é uma porcaria, por causa de falsos gurus, tá ok? Então, esse é o quarto tópico. Bom, pessoal, e eu deixei para o final a cereja do bolo, que sem ele você não chega a lugar nenhum. E realmente, se você não fizer ele, eu deixei ele por último, mas eu quero que vocês utilizem ele por primeiro. É o primeiro de tudo que vocês têm que fazer. É a sua reserva de emergência. Sem sua reserva de emergência estar ali garantida, vocês não vão ter capacidade de administrar nenhum investimento. Porque qualquer problema que surgir, vocês vão tirar dinheiro da onde não deve, da onde está aplicado, e às vezes você pode tirar esse investimento enquanto ele está em queda e tomar um prejuízo. Então sempre, pessoal, sempre vai lá, pega, vai ser 5. Eu trabalho com 5 meses, no mínimo 5 meses do que vocês gastam mensalmente. Vocês têm que deixar alocado ali. Deixa alocado em um CDB.
esse valor que ele vai estar ali rendendo. E a partir dali, vocês passem a investir. Se vocês querem começar a investir já, tudo bem, não tem problema. Mas faz igual eu postei para vocês, fundos imobiliários com menos de R$10. Vai lá, investe em 3, 4 para vocês ir aprendendo como funciona por mês. Só que todo mês sagrado, pessoal, investimento é como se fosse uma conta que vocês têm. E realmente é uma conta, porque vocês sabem que tem aí a inflação e essa conta não fecha. Então vocês têm que guardar dinheiro, vocês têm que aportar, vocês têm que investir. Então, se vocês não tiverem o fundo de emergência de vocês não vão conseguir fazer o investimento de vocês fluir. Foca nisso. De 5 a 1 ano livre, tá ali guardado. Vejam o custo que vocês têm mensal, coloca tudo por isso que é importante. Estudem, coloquem tudo numa planilha e depois vocês vão passar isso para a prática. Deixa aquele dinheiro reservado, que é a reserva de emergência, e a partir daquilo ali sim, vocês vão conseguir trabalhar com a mente tranquila, porque vocês vão sabendo que qualquer imprevisto que surja, tá ali, não vou mexer nos meus investimentos. Meus investimentos são para daqui 3 anos, 10 anos, 15 anos. Então não vou perder isso, que eu já conquistei. Então, pessoal, é o principal e vocês têm que prestar atenção nisso. Não deixem de fazer essa reserva de emergência, não deixem de ter ela, porque sem ela vocês não vão conseguir chegar a objetivo nenhum. Bem, pessoal, nosso vídeo vai chegando ao final. Continuo a dizer para vocês que quem quiser os livros, eu vou estar disponibilizando inteiramente grátis, é só me chamar, que eu vou deixar no card certinho, explicando, tá ok? Vocês vão ter livros sobre investimento, sobre mentalidade, para estar mudando essa mente de vocês também. Eu demorei, viu, pessoal? Eu passei a mudar minha mente a partir dos 30 anos de idade. Aí que eu falei, opa, peraí, alguma coisa está errada. Vamos para o caminho certo. E mais uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, vou até pegar a colinha aqui, que é uma frase muito interessante. Pessoal, isso vocês têm que aprender e levar na vida de vocês, porque não adianta ficar esperando e deixando para depois não. Não vamos postergar, tá ok? Vamos iniciar agora os nossos investimentos. Você não precisa ser rico para começar, mas precisa começar para ficar rico. Então pensa bem nisso, segue esses 5 erros, ou melhor, não sigam esses 5 erros, peguem de praxe eles para vocês poderem se livrar deles, porque eu não tive quem me aconselhasse, então eu tive que passar por todos os erros que eu falei para vocês hoje, tá ok? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, muito obrigado e vamos investir. Tchau!